Eis-me de novo nas águas que banham o Algarve, de volta à paisagem característica das rias, mas desta vez em Alvor, um estuário com cerca de 350 hectares e que parece um mapa-mundo, com continentes desenhados pelos bancos de areia, onde a água doce se encontra com a salgada, habitado por uma diversidade de micro-organismos, espécies animais e vegetação marítima, que eu nem me atrevo a pronunciar os nomes científicos. Olá, António! Olá, Fátima! Primeiro desafio, chegar ao pé do António. Já lá vamos. Há de chegar. Está fresquinha? Isto é o que se chama um verdadeiro pescadora. Sim, umas botas. António Vieira é biólogo marinho. Quando terminou o curso em Lisboa, ainda nos anos 80, rumou ao sul para colocar os pés na água, com a ambição de aplicar o seu conhecimento para fazer a diferença no setor da economia azul. António, isto é seguro? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos tentar, vamos aqui na aventura. Vamos lá, eu vou indo. Se eu vir que estou muito presa, chamo por si. Costumam ter aqui uns caranguejos também. Aqui? Sim. António, esta ria é uma ria muito rica, não é? É, realmente tem uma diversidade, uma biodiversidade enorme. Nós temos aqui um bom exemplo, que é o caso do nosso sapal, que tem um número de espécies bastante elevado, espécies que têm um papel ecológico muito grande na retenção dos nutrientes da ria, para depurar a água que temos aqui e também na erosão costeira. Portanto, temos a Spartina, temos o Artocnemo, a Salicórnia, que é um nome que as pessoas também já conhecem, exatamente. E temos outras espécies que estão nesta parte e que evitam que a ondulação dê cabo da Mas sabe uma coisa costa. que eu também notei aqui que achei fantástico, é que não há nenhum cheiro negativo, quero dizer, não é? Ou seja, apesar de termos aqui a aquacultura, temos a produção das ostras, temos aqui realmente uma diversidade tão grande de atividades, não há cheiro nenhum. Porque nós aqui nesta ria temos essencialmente areia e a areia tem uma capacidade muito grande de tratar a água porque tem pequenas bactérias que permite ter este ambiente magnífico com uma envolvência da natureza e da aquacultura e, muito bem, como vê, com cheiro. Nada, zero, maravilhoso. Agora vamos então conhecer todo o espaço aqui da Aqua Alvor. Vamos de bicicleta, se achar bem. Pode ser. Diariamente andamos de bicicleta a verificar o comportamento dos peixes. Os peixes estão a nadar bem, se estão a comer bem. É engraçado, dá para ver se eles estão a comer bem, se eles estão a nadar bem. É, o peixe, a forma como ele nada é a língua deles. Se está com saúde ou não. Sim, a forma como eles rodam, como eles andam para trás. Ai, que engraçado. Diz tudo. Quantos tanques é que há aqui? 20 tanques. 20 tanques. Para podermos ter peixe o ano todo, dado que o crescimento é lento, temos que ter vários tanques para poder termos o tamanho certo para fornecer ao mercado. Então como é que funciona a aquacultura? Ou seja, eu estou aqui neste espaço, já vi que estamos organizados por tanques, chamam-se tanques? Sim, naturais? Sim, aos esteiros. Osteiros, ok. A água que está aqui é a água que vem do mar, é assim? Sim, sim. A água entra pelas comportas e vai enchendo os tanques. Certo. Quando chega à maré cheia, vamos reter com as comportas fecham e vamos usar essa água durante cerca de 6, 8 horas, até que uma nova maré venha e antes da maré vier, nós vamos descarregar a água e voltar a meter. Portanto, ou seja, tudo isto é monitorizado, já é tudo monitorizado. Altamente monitorizado. Sim, portanto, temos comportas que fecham e abrem em momentos exatos, com relógios, com sondas que vão ditar quando é que ela vai abrir e vai fechar. Uma outra questão importante para quem tem, neste caso, a gestão de um projeto como o António tem, qual é a importância do Mar 2020 nesta vossa caminhada? É toda a diferença, desde o início que nos acompanharam, na sustentabilidade, tanto arranjar máquinas que sejam mais eficazes, que possam fazer o trabalho de uma forma em que se gasta menos energia, painéis solares, toda a parte da automação, podemos tomar decisões para que não haja, digamos, perdas. Nós não podemos deixar de pensar na questão da sustentabilidade. O planeta não consegue que a pesca, vamos dizer,
normal, a pesca selvagem, sirva às necessidades da população toda de maneira nenhuma, até porque há um consumo cada vez maior de peixe. Portanto, temos mesmo que encontrar outras soluções. Uma das soluções terá que ser esta necessariamente? Sim, com certeza. Neste momento, o peixe de aquacultura a nível mundial já se equilibra em relação ao peixe que é apanhado no selvagem, vamos dizer assim. Selvagem. Portanto, um dos objetivos do peixe de aquacultura é poder produzir peixe de qualidade, com ômega 3, com as qualidades, com os ácidos gordos todos, com as vitaminas todas, com os aminoácidos especiais que estes peixes têm e com uma grande frescura. Ora, temos aqui o infantário. Infantário, podemos chamar de infantário. São douradinhas. São douradinhas. Sim, todas Tão são muito simpáticas. pequeninas. Por acaso elas são bastante afáveis e... António, quanto pesa assim estas pequenininhas? 10 gramas, 10, 15 10 gramas. gramas. Uau. Antes comprámos as maternidades portuguesas, havia 4 maternidades. Neste momento não temos maternidades. Não temos maternidades em É uma Portugal. pena, é uma pena. Mas estamos a tentar reacender esse projeto de ter aqui uma maternidade. Então os peixes vêm de onde? Vêm de Espanha, França também, do sul e o norte de França, de Itália. E, portanto, nós vamos à procura do peixe que tenha as características mais parecidas com os peixes aqui desta região. Em termos de empregabilidade neste setor, há futuro, ou seja, há muito que fazer em várias áreas? Eu acho que há imensa coisa a fazer nesta área. O António é biólogo. Por exemplo, para os biólogos é um caminho? É um caminho, sem dúvida. Portanto, eu acho que temos um papel importante, temos que acreditar que vamos poder ajudar os jovens que todos os anos saem das universidades e é uma pena eles terem que ir para o estrangeiro quando nós temos aqui 2.000 hectares de terrenos para fazer coisas dessa área. E desengane-se quem pensa que é só de laboratório que se faz a carreira de um biólogo. António Santos sente-se como peixe na água a analisar este fascinante mundo subaquático nos tanques. O que é que um mergulhador faz nestes tanques? Mas nós temos a vertente da parte biológica em que o mergulhador tem que entrar dentro da água para perceber o que é que realmente se está a passar, porque cá de cima temos uma percepção que nem sempre é a mesma quando mergulhamos. Vais lá abaixo. Mas, por exemplo, o que é que tu podes detectar quando vais lá abaixo? Algum desequilíbrio? Sim, podemos detectar várias coisas, que é, nós como damos alimento artificial, também tem acesso ao alimento natural, mas como damos alimento artificial, nem sempre esse alimento pode estar a ser ingerido pelo peixe. Okay. E o que nós fazemos é, verificamos periodicamente se o peixe está a comer ou não e se temos alguma ração desperdiçada e se há alguma disfunção que possa... Ou, por exemplo, se existir peixe doente, tu quando vais lá abaixo podes perceber isso? Nós o que podemos perceber em termos de mortalidade, percebemos se o peixe está afastado do cardume ou não, aí já podemos ter alguma noção que possa estar a acontecer alguma patologia e depois os nossos colegas da parte da patologia prontamente vêm pescar o peixe, analisam o peixe e depois vemos se é preciso recorrer à renovação do tanque, pôr mais água, menos água. Então tu és um biólogo mergulhador? Eu sou um biólogo mergulhador. Nós, enquanto biólogos mergulhadores, somos assim meio polivalentes em termos de aquacultura. São portugueses, não é? É, exatamente. Não há nada melhor do que observar quem trabalha com paixão. O cuidado pelo bem-estar animal e a preservação dos nutrientes e todos os recursos naturais da Ria de Alvor são uma missão levada muito a sério pelos nossos cientistas dedicados à aquacultura. É tão bom ver gente jovem a trabalhar em áreas que nós nem sempre percebemos bem. Bom, vou começar por ti, Francisco, porque estás há mais tempo neste projeto. Tu tens que idade? 29 anos. 29 anos. E és formado em? Biologia. Na Faculdade de Ciências de Lisboa. Sim. O que é que tu fazes? E a Sara também já vai explicar. O que é que tu fazes nestes tanques, se é que posso chamar assim? Ora, aqui mesmo onde estamos, nós estamos a trabalhar com algas. Nós chamamos isto de projeto macroalgas. Para nós o mais interessante é mesmo melhorar a qualidade da água dos nossos tanques, mas também arranjar formas de popular, porque são algas que estão a desaparecer, infelizmente, dos nossos ecossistemas e há sempre essa hipótese, essa luz de, se calhar, podemos daqui criar um berçário para popular o resto. Fantástico. Olha, e agrada-te esta ideia de estares mais a pôr a mão na massa aqui do que propriamente, por exemplo, num laboratório? Sim, não só num laboratório, mesmo num centro de investigação. Eu acho que no fim é onde vai ser preciso mudar as coisas e, portanto, qualquer passo em frente que se dê, estamos a dar o exemplo e
será sempre mais gratificante. Tu e os teus colegas, neste caso a Sara, estão a ajudar a mudar para melhor, que é isso que também nós queremos, não é? Sem dúvida. Sara, e tu tens que idade? Eu tenho 28. 28. Também sou bióloga, Faculdade de Ciências. O que é que te agrada em particular neste trabalho? É que há pouco tu dizias-me assim, elas estão tão felizes, e eu olhei e pensei, pois, é capaz. É incrível conseguir ver aqui tão perto a quantidade de biodiversidade. Só ter aqui água do mar, água da ria, a quantidade de coisas que vão crescendo aqui, a quantidade de animais e de seres vivos que aparece, é a melhor coisa de sempre. A Aqualvor revela-se para mim um exemplo de como a aquacultura está a mudar para melhor em Portugal, contribuindo para a sustentabilidade do ecossistema marinho português, promovendo um consumo de peixe de elevada qualidade através da inovação e investigação, que vai cada vez mais longe no desenvolvimento de fórmulas naturais, dando primazia à saúde das espécies, nomeadamente na forma como são alimentadas. Algo que quis perceber no segundo dia em que acompanhei os processos do trabalho que envolve esta atividade. Como vê, Fátima, se olhar com atenção, Sim. tem muitas douradas no meio dos robalos, eles dão-se bem. Convivem, não é? Eles convivem bem. Tem é uma isso boa mesmo. vizinhança. É. Esta ração tem anos de investigação por trás. Queremos arranjar fontes alternativas, tudo de origem vegetal, para compor as nossas rações. Um dos mitos que existe é que se os animais em ambiente de aquacultura estiverem doentes, vocês injetam antibióticos ou vocês deitam antibióticos. É antibióticos que são dados aos animais? O antibiótico é sempre o último recurso. Nós temos métodos profiláticos de combater o uso de antibióticos. A renovação é muito importante. A renovação é a maneira como nós gerimos as comportas são geridas automaticamente por nós também. E depois a ração. A ração é a melhor forma profilática para além da... Ou seja, a própria ração já pode integrar determinados elementos que servem como prevenção. Exatamente. Que aumentam a imunidade do próprio peixe Exatamente. e a sua saúde, de forma a que ele não venha a precisar de coisas mais Exatamente. complicadas, Exatamente. como nas pessoas. Exatamente, é isso mesmo. Como é isso nas mesmo. pessoas, É isso mesmo. exatamente. É isso mesmo. O que é que, na tua opinião, hoje pode distinguir a aquacultura em Portugal de outros países? Nós temos uma aquacultura com qualidade, com capacidade de, no fundo, se afirmar lá fora? Nós temos as qualidades das nossas águas são excelentes, não é? Depois temos anos de investigação, temos profissionais e realmente estar dependentes, falando aqui na Dourada e no Robalo da Turquia, da Grécia, estamos a falar só de uma questão de preço. Nós, portugueses, não conseguimos vender o preço da Grécia. E a grande diferença está aí, porque nós temos... Mas o nosso peixe é melhor? Eu diria que sim, não é? Mas nós vamos à prova a seguir. Vamos à prova. Combinado? Eu acho que sim, que o nosso peixe há de ser melhor. Olha, e para ti, biólogo, um homem tão jovem, tens 27 anos, não é? Sim, sim. Já estás aqui há 4. O que é que para ti significa trabalhar enquanto biólogo numa experiência como esta? Encontrei aqui na empresa um espaço que me permita, que é contra o que eu ia à procura, que é o quê? Que era trabalhar no campo, que era trabalhar na atividade, pôr os pés na água, e conciliar isso tudo com outras atividades, com um biólogo faz. Tu também estás em laboratório, não é? Investigas, sim. estudas, Fazemos aqui etc. inúmeros ensaios, trabalhamos com empresas privadas Boa. ou públicas, como as universidades. Estamos envolvidos em vários projetos. E quem diria que nesta viagem pelo setor das pescas ainda ia viver a experiência de ir para uma pescaria de caminhão. Pelo amor à natureza e à pesca. Há quem diga que tem pena de já ter chegado tarde a esta atividade. Não é o caso de Paulo Jorge, que trocou a mecânica automóvel para ter os pés bem assentes na ria. Na oficina, uma pessoa fica tipo fechada no armazém e eu gosto mais de trabalhar ao ar livre. Tão bom. E então, olha, vim aqui, Ou seja, veio para experimentar. Vim. E quando veio, o que é que começou por fazer? na pesca logo. Logo na pesca, ou seja, a fazer este trabalho que está a Sim, fazer agora. É muito difícil de aprender. Não, isso. Acho que qualquer um que goste assim, desta área, minimamente, aprende rápido. E o que é que lhe dá assim mais satisfação? O que é que mais gosta de fazer? É de apanhar logo o peixe à primeira. Porque às vezes não é à primeira. Não, Às vezes é à ele dá a segunda, luta. dá a luta. No Algarve as pessoas, enfim, habituam-se muito a pensar só no turismo, não é? Uma zona essencialmente turística, o que é verdade. Acha que para os próprios algarvios nem sempre é óbvio
que esta área, por exemplo, da aquacultura pode ser uma boa alternativa de trabalho? Claro, isto trabalha-se o ano todo, verão, inverno. Não há sazonalidade aqui, não há períodos em que fica em casa. Não. Uma coisa que eu me apercebi enquanto puxávamos as redes é que há muitas redes remendadas e eu pergunto, e há quem faça esse trabalho? Ou há dificuldade em encontrar mão de obra para remendar as redes? Há poucos agora. Agora aqui é a gente que a gente vai se orientando, minimamente. Ou seja, vocês vão aprendendo. Sim. O Paulo já aprendeu também a remendar redes? Sim, mas não tenho muito jeito para isso. Não tem muito jeito? Ou paciência. Aquilo é preciso paciência. Se calhar tem que pedir ajuda na família para uns pontinhos Sim. lá em casa de costura para Sim. ficar mais à vontade, não é? Tem que Não é a trazer- mesma coisa, Tenho que mas... trazer a minha avó para aqui. Olhe, quem sabe, traz a avó para aqui, a avó dá a formação e depois é transpor isto para a pesca, nunca se sabe. Nunca se sabe. Foram 2 dias em que tive a oportunidade de estar lado a lado com esta equipa de 34 pessoas que se entreajudam nas diferentes tarefas, sempre generosa na partilha de conhecimento e histórias de vida. Pude testemunhar como a aquacultura tem um papel determinante na sustentabilidade económica e profissional para o talento qualificado, e não só. E posso provar a excelência do sabor do nosso peixe, com uma degustação, em jeito de despedida, preparada pelo chefe Mário Rodrigues. Termino esta visita de coração cheio e paladar feliz.